A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Tomar nosso cafezinho sagrado de todos os dias e trazer uma palavra aqui em Provérbios 1, o verso 28, 29 e o 30, que fala sobre convite à sabedoria. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho. A paz do Senhor Jesus somente até aqui. Um provérbio, um convite à sabedoria. Uma reflexão muito grande, muito, eu falo assim, muito unânime. Se nós pudéssemos se juntar para analisar sobre os conselhos do Senhor, sobre nós, seres humanos. Ele fala que vocês me chamarão, mas não responderei. Há momento que o Senhor se cala no meio da nossa tempestade, no meio do nosso deserto, no meio da situação em que Ele joga a gente, onde Ele coloca a gente, onde Ele permite a gente passar. Ele se cala não porque Ele não está nos atendendo, mas sim porque Ele está nos ensinando. Ah, irmã Duran, como assim? Ele está nos ensinando a clamar, a chamar, a falar, a conversar, a orar, a ter intimidade com Ele. Aí nesse momento Ele se afasta para ver você clamar. Visto que desprezaram o meu conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, então Ele se afasta. Mas Ele deixa você ser provado para você entender que há momentos que é só Ele e você. Há momentos que não vai ter amigos, há momentos que não vai ter pai e mãe, há momentos que não vai ter irmãos e nem irmãos mais chegados que irmãos. Nessa palavra mais chegado que irmãos, eu creio que são assim, são irmãos que o Senhor nos dá que não são do nosso sangue. Mas eles são mais chegados porque eles conhecem, têm mais conhecimento às vezes do que quem tem o nosso próprio sangue. Às vezes Deus vai colocar amigos na tua vida que vai ficar como se fosse família. Porque às vezes também tem família que são distantes, não tem conhecimento de nada do que você passa, mas tem o seu sangue. É da sua linhagem, é da sua família, é do seu parente, é da sua parentela. Mas não significa que eu conheço o que ele passa e nem ele conhece o que eu passo. E tem amizades, amigos que Deus coloca nas provações que a gente está passando, que ele fica para sempre. E muitas vezes ele conhece muito mais de você do que quem tem seu próprio sangue. E eu não estou julgando e nem criticando. Eu estou afirmando na palavra que o Senhor fala sobre isso para nós. Que há amigos mais chegados que irmãos. E graças a Deus por isso, que Ele coloca pessoas para nos orientar, para nos ajudar, para servir de muleta na hora que a gente precisa, para te dar uma direção, para você segurar na mão, para você ter o abraço, para você ter um conforto, para você ter uma palavra, para você ter uma direção. É importante isso, o regar de Deus na nossa vida. Mas quando ele fala que quando a gente se recusa sobre o temor de Deus, quando a gente não tem temor a Deus, quando a gente se recusa a ter o conselho dele ou seguir o conselho dele, a gente tem a aprovação. A gente passa por situações que ele permite justamente para mudar você e para mudar a mim. E o Senhor vai ver que você passou na prova ali, você passou por uma situação muito, muito, muito difícil, dolorosa, às vezes de perca, às vezes de afastamento, às vezes uma lição. Mas o Senhor vai te provar depois. É depois que Ele quer ver como você vai reagir. Quando Ele colocar a situação frente a frente com você, como você vai reagir. O que tem dentro de você. O que você tem para oferecer. Como é que está sendo representado. É nessa hora que você está sendo aprovado por Deus. E aí sim, Ele vai falar com você. Ele vai fazer você entender. Mas um convite à sabedoria do Senhor, em Provérbios, você lê, tem muita repreensão, tem ensinamento, tem momentos de solidão, tem momentos de paz, tem momentos de aflição.
mas tudo é ensinamento do Senhor pra gente, pra mim, pra você. E nesta manhã eu quero deixar essa reflexão pra você. Vocês que me chamarem e eu não respondo, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrará. No momento da sua prova, onde você acha que você está só, e você começa a querer saber por quê, pare de questionar. Pare de questionar, se posicione simplesmente, aceite o que você está passando. Peça para ele a direção para você entender e não culpar ninguém, mas querer sair dali com uma lição muito grande, com o seu aprendizado. E nessa manhã que você consiga entender que o silêncio de Deus na sua vida, muitas vezes, é porque você também só procura quando você precisa. É tão dolorido quando um amigo procura você só quando precisa. É tão doloroso quando eu procuro alguém só quando eu preciso. As pessoas olham pra gente com... Até tem vontade de ajudar, mas não ajuda às vezes. Porque sente na pele aquela dorzinha, aquele sentimento. E é isso que o Senhor quer curar dentro de nós, sabe por quê? Porque a gente não tem que adorar a Deus só na alegria. A gente precisa aprender a adorar a Deus também na provação, também na dor, também na perca, também quando não tá indo nada bem. Você não tem que ser feliz no seu casamento só porque ele tá feliz. Mas quando ele tá por um fio, você também precisa saber que ele é seu casamento, que ele é seu companheiro, que ela é sua companheira, que em muitos momentos seguraram sua barra. Se vocês dois analisarem junto, mudarão a si, não tentar mudar o outro. Eu fiz isso por muito tempo. Eu falo isso por experiência. A gente não tem que mudar o outro. A gente tem que mudar a gente, melhore a gente. Porque se você já agradou a pessoa como você era, e se você piorou, não tem como ela vai. Não tem como ele te ir. Mas se você melhorar a si e a pessoa não se despertar, você vai ver que você vai evoluir. E aí sim você vai ter uma resposta definitiva daquilo. Se é ou se não é. Mas não meter os pés pelas mãos, depois ter um arrependimento, ter uma consequência, ter uma situação e ficar mais complicado e depois ainda querer culpar a Deus. Então nós temos essa chance todos os dias de reflexão. Todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade. 24 horas para você refletir nos seus atos. Então nessa manhã, quando você entender que o Senhor está afastado de você, não é porque você é culpado, é porque Ele te ama e Ele está querendo que você fale mais com Ele, converse mais com Ele, se abra mais com Ele, ore mais, reze mais, independente da sua religião, nosso Deus é um só. Aprenda a falar com Deus na sua meditação, na sua reflexão, no seu jeito de rezar, no seu jeito de orar, no seu jeito de falar. Mas é um momento seu e Deus. E que Deus faça a vontade dele na tua vida, que nós aprendamos a olhar de maneira diferente, que nós possamos meditar e melhorar a si mesmo. A paz do Senhor Jesus.